E aqui agora nós vamos falar na primeira questão, tá, do Livro dos Espíritos. Nós fizemos já um resumo, né, de todos os 5 livros, né, da codificação espírita. Na semana passada falamos, né, da interação, né, dos livros, né, como eles interagem entre si. Todos eles, né, são o que, tirando o Livro dos Espíritos, os demais é um aprofundamento, né, de cada parte do Livro dos Espíritos. Então, antes da gente falar na primeira questão, né, vamos ver um pouco aqui que o Leon Denis ele nos traz aqui no livro O Grande Enigma. Ele nos traz essa mensagem aqui, ó. O homem que desconhece Deus e não quer saber, né, que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável ao indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Esse está no livro O Grande Enigma, né, de Leon Denis. Também nesse livro, né, ele nos coloca também já essa outra frase aqui, ó. O homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, se reflete em seus atos e em toda a sua vida pública ou particular. Por mais incrédulo que ele seja, né, é nascente no próprio espírito, né, a luz de Deus. E assim está até nos próprios nativos. Não poderia se dizer que, né, mas é que ele não teve nenhum conhecimento, né, de nenhuma doutrina, né, de nenhum credo religioso, mas está nato nele. Nós vemos isso inclusive nos nativos. A crença num ser superior, muitas vezes externada em quê? Nas forças da natureza, na idolatria, vamos falar na idolatria muitas vezes do sol, colocando, como, o que comanda todo o universo. Então nós vemos que há o quê? É uma essência interna, né, em cada qual que nos remete que existe algo superior. E nós observando mesmo nesses nativos, né, sempre, né, a liderança de um espírito, né, mais superior, que os reúne, né, e os fazem, né, a procurar entender a existência de algo superior. Eles dão um nome muitas vezes, determinado, né, tipo de país, né, dão o nome de cacique ou de pajé, né, vai depender, né, muitas vezes ali de qual país ou qual nacionalidade que seja. Mas percebemos então sempre, né, a existência de um espírito, né, de um nível mais superior, né, ajudando, né, aqueles, né, que estão no grau ainda de ignorância no sentido de desconhecer, né, tentando levar todos, né, ao mesmo patamar de conhecimento. Aqui a gente não está entrando nas questões, muitas vezes, da falha, né, humana, da falha do espírito, muitas vezes se apoderando, né, desse conhecer e fazendo o, né, uso dele como seu, né, como seu meio de vida, seu meio de ganho. Aí já são, né, distorções que o próprio espírito cria e que ele, por sua vez, ele responderá por isso. Principalmente quando ele induz aqueles, né, que nele acreditam, né, ele, né, utilizando disso, né, para o seu próprio, vamos falar assim, interesses particulares, né, ele acaba tendo que responder por isso perante as leis universais. A gente não está entrando nessas questões agora, que são outros temas de estudo. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano. Também de seu destino, né, ao problema da vida individual, né, e também da vida social. Tá? Isso que é colocado
né, para o próprio Leon Denis, é porque é de uma gravidade, é difícil, até pelos próprios espíritos mais superiores, né, trazer uma explicação mais, vamos falar assim, muito clara, muito objetiva. Há questões, inclusive, poderia alguém questionar, mas quem fez Deus? De onde Deus surgiu? Então é de uma profundidade porque não temos essa explicação. Deus é supremo, Ele é onipotente, né? Ele é onipresente. Então por isso que Ele coloca que são problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita. Ainda não temos bagagem para compreender o que é a existência de Deus. Segundo, né, os próprios espíritos, né, mais superiores, eles estão começando a estudar a essência do espírito agora. Nem do espírito ainda, eles não têm ainda um conhecimento pleno. Já estudaram o perispírito. Inclusive, no próprio livro, nos domínios da mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos, nos traz a constituição do perispírito. Nos traz explicações ali profundas de como é o perispírito. Como ele se modifica perante os processos evolutivos, a cada processo reencarnatório e a cada processo de estágio por qual ele passa também no mundo da erraticidade. Então, como ele vai se modificando, como ele vai se depurando, se tornando a sua matéria, porque o perispírito é uma matéria, e ela vai se tornando cada vez mais sutil à medida que ele se eleva. Por isso que quem lê o livro, ou quem assistiu talvez o filme Nosso Lar, vai perceber o porquê que a mãe dele, ela se torna não visível, quando ela está ali no nosso lar. Aí depois ela que faz, ela por impulso da vontade dela, ela que faz ser percebida por eles ali. Por ela estar num estágio superior, de moralidade, de espiritualidade, a matéria dela é mais sutil. Então ela nem habita ali naquela colônia, ela habita em uma outra colônia de uma elevação espiritual maior. Então, à medida que o espírito se eleva, o seu perispírito ele vai se tornando cada vez mais próximo de quê? Do espírito. Mais sutil ele é, mais leve, mais suave. E à medida que, ao contrário, quanto mais atrasado, quanto mais rude, mais próximo ele vai então ficando da matéria. Por isso que há muitos espíritos, mesmo depois de se desvencilhar do corpo, mesmo depois que ele passa pelo processo de desencarne, ele ainda se rasteja. Tal a proximidade dele que está com as energias ainda do mundo material, ele é incapaz, muitas vezes, vendo um obstáculo, ele desvia do obstáculo. Ele poderia transpassar, por exemplo, uma parede, aquilo não ser obstáculo para ele, mas a volitação ele não consegue fazê-la. Ele não consegue desprender energia para poder fazer um processo de transporte por volitação. Daí que, inclusive, no próprio livro também o Nosso Lar mostra a necessidade deles fazerem uso de aeronaves para fazer esse tipo de transporte de veículos. Também mostra na colônia Maria de Nazaré, eles também com o uso de veículos para fazer o transporte daqueles que se encontram lá no Vale do Suicida. São espíritos que se encontram ainda rastejantes, ainda muito com energia muito ligada à parte material. Então, eu estou comentando isso só para a gente ter uma ideia da dificuldade de se entender as questões ainda do espírito, do perispírito. Então, compreender Deus realmente é muito difícil. Mas vamos tentando aqui compreender o que nos traz a espiritualidade. Então, só explicando o porquê que Leon Denis coloca essa questão aqui, que são problemas suspensos sobre as nossas cabeças. Então, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que é de mais essencial, de mais necessário
porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Tá? Quando Leon Denis nos coloca aqui, mesmo a nossa própria revelia, né, é Deus que nos sustenta. Quando nós estudamos as questões dos princípios inteligentes, né, que estão, né, no nosso próprio corpo material, né, como funciona, né, cada célula, né, como cada célula sabe da sua função, né, da sua obrigação perante o funcionamento, né, do corpo humano. Né, quando, né, temos uma lesão na superfície da pele, no corpo, né, como trabalha, né, os glóbulos brancos, né, como eles agem como protetores ali da corrente sanguínea, né, como as células vão trabalhar agora para cicatrização, né, daquela superfície dilacerada. Né, são os princípios inteligentes que o que é o princípio que vem de quê? De Deus. Então, mesmo aquele que se diz, né, eu não acredito em Deus, para mim a vida é só isso aqui, morreu, acabou. Ele pode até falar isso, mas o princípio inteligente que vem de Deus, né, está ali funcionando no corpo dele em plenitude. Que ele quer queira ou não, ela está ali funcionando. Então, por isso que nos coloca aqui, nos inspira, nos dirige, mesmo a nossa revelia. A crença em Deus, então, ela está instintivamente alojada na mente humana, tá? Com processo, né, de instinto mesmo. Então, à medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos superiores. O sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. Tá? Então, da própria nato, né, do próprio instinto. Então, até explicando essa questão do instinto, por exemplo, nos animais, os animais eles já nos reconhecem, né, o espírito, né, o humano, né, como Deus. Né? Aqueles, né, animais, né, que atacam, né, o ser humano, mesmo vendo que é um Deus superior, mas para eles é um Deus de ameaça. E se nós observarmos também, né, a própria humanidade, né, ao longo praticamente, né, de séculos e séculos, as religiões sempre colocaram a condição de Deus o quê? Né? O Senhor dos Exércitos, né? Aquele, né, vingador, né, aquele que, né, se você cometeu mal, você vai, né, passar penas eternas, né, você vai sofrer eternamente, né, no inferno. Né? Então, né, fica também essa questão, né, de ortodoxia, né, de séculos e séculos ainda impregnada no nosso ser, enxergando, né, sempre Deus, né, como aquele, né, todo-poderoso, né, que fica ditando as leis lá de cima. E nós vamos, né, se cometermos os erros, nós vamos penar eternamente. Houve uma questão depois que criaram, né, ou você era um espírito ditoso, ia para o céu, ou então ia para o inferno. Aí houve interesses que criaram um ponto mediano, que foram, não, mas existe o pecado meio que você pode ir para vamos falar, para o purgatório, mas você tem que pagar as indulgências. Né? Então, as indulgências, né, foi um interesse, foi uma forma, né, do credo religioso arrecadar, né, donativos, né, para a igreja. Mas foi por, né, interesses, né, de domínio. Uma consequência, então, do princípio, né, não há efeito sem causa. Isso está no livro, né, dos Espíritos, na questão 5, mostrando essa última parte aí que está em negrito, né, uma consequência do princípio, né, não há efeito sem causa. Então, a nossa existência tem uma causa, e a causa é o quê? É Deus. Poder-se argumentar também que a crença em Deus, ela resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Não obstante, esclarecem os espíritos, né, da codificação, se assim fosse, por que existiria, né, nos vossos selvagens esse sentimento? Então, eu acabei até antecipando um pouco, porque na própria questão 6 do Livro dos Espíritos, explica isso, porque poderia, né, se colocar, não, a crença em Deus se dá porque veio as missões, né, dos jesuítas, né, no caso, né, da colonização do Brasil,
né? Então houve no Brasil, houve no continente africano, né, as missões dos jesuítas para levar, né, a crença dentro de uma religião, né, a crença em Deus, a crença em Jesus Cristo. Mas eles já tinham, né, tanto que os africanos já tinham também uma crença na existência de Deus, né? Dentro da cultura deles, inclusive, né, que veio até para o Brasil, nós vemos tá aí, ó, tá dentro da cultura deles, né, essa crença em Deus, né, se externa o quê? Na Umbanda, né, nas culturas afros, e eles já trouxeram isso, né, como também, né, os nossos nativos aqui também, né, a crença, né, em um Deus superior. Então prova, e o próprio, né, no próprio livro da codificação, os espíritos superiores nos trazem isso, essa informação. O Kardec também, aqui ele vai nos elucidar da seguinte forma: se o sentimento da existência, né, de um ser supremo fosse tão somente produto do ensino, né, de uma educação, não seria universal e não existiriam senão nos que houvessem podido receber este ensino. Né, conforme se dá, né, também no caso comparando, ele compara com as noções, né, científicas. Né? E não é o caso, né? Já está inato, né? Já está no próprio sentimento. Por isso que quando se fala, né, escutai, né, a sua consciência o quê? É o seu Deus interno, né? A sua essência de filho de Deus. Então, ninguém pode, né, falar, mas eu não tinha consciência se aquilo, né, era bom ou se era mal. Poderia não ter ainda uma consciência plena, isso é verdade. Mas sempre, né, a nossa consciência, ela nos está falando. E aí é onde vai se dando os processos evolutivos, porque a nossa consciência, em um determinado momento, ela vai nos falar. E aí sempre o que Jesus coloca, né? Você não gostaria, né, se fizesse aquilo para com você, então por que faz para com o seu irmão? Então, esse é um dos princípios, né? Se nós nos colocarmos, né, na posição do outro, né, já é uma forma de análise. E por isso que as questões, né, quando a espiritualidade nos chama, né, para o estudo e para os esclarecimentos, né, que é a questão filosófica até da doutrina, né, os questionamentos, é exatamente por isso. Nós temos que aumentar essa amplitude do conhecimento para compreender, né, o que é realmente, em essência, o bem. Como assim? Entender o bem? O bem é o bem, a gente sabe que é o bem. Bem, eu posso, alguma coisa eu julgo que é boa para mim e às vezes eu convido aquele outro para participar. Mas será que realmente está sendo boa? Um exemplo muito comum, né, é normal, às vezes um colega vai e convida o outro num dia que precede um feriado, numa sexta-feira. O pessoal, vamos reunir hoje? Vamos todo mundo nos reunir para tomar cerveja? Vamos, né? Pode ser para ele, dentro daquela, né, conhecimento, daquela, né, evolução espiritual, para ele não está fazendo nenhum mal. E é porque é dentro da linha de conhecimento dele. Então, para ele, isso é absolutamente normal. Mas à medida que o espírito se depura, à medida que o espírito passa a ter um conhecimento, ele aprofunda, ele sabe que, né, esses encontros, né, eles, né, podem ser danosos, porque dependendo onde se encontra, né, os excessos, né, há o quê? Há muitas vezes uma permanência ali de espíritos, né, vampirizadores, né, que estão viciados, né, naquele tipo, né, de bebida, né, naquele tipo de ambiente, e vai acabar influenciando, né, aqueles que ali vão. Muitas vezes a passar até dos limites. A pessoa muitas vezes vai com a intenção só de uma confraternização e rapidamente depois se dirigir. Mas acaba se excedendo. Por que se excede? Sem que muitas vezes o queira. São as influências, né, da origem desses espíritos que ele permanece. Então, o grau de conhecimento é isso. À medida que nós vamos aprofundando, né, o conhecimento sobre o que realmente é em essência, né, o que é o bem, né, nós vamos começar a avaliar o contexto, né, muito mais amplo, né, com amplitude muito maior. Se a gente faz uma análise puramente dentro de um grau de visão que a gente tem, a gente vai imaginar, bem,
Uma confraternização ali não há nada de mal. Realmente não há nada de mal. Mas a gente precisa compreender e ver qual tipo de ambiente. Se a gente já vai num ambiente que a presença maior é de família, nada contra aquele que vai se confraternizar ali no ambiente, mas é um ambiente que está presente normalmente família. Então, eu estou comentando isso porque nós também não devemos nos isolar e deixar de vivenciar as relações sociais. Mas nós podemos fazer isso de uma determinada forma em ambientes que são salutares. E o ambiente que é a presença de família, então as construções mentais são diferentes. Um ambiente onde não há presença de família, as construções mentais são outras. Aí muitas vezes são construções com libido exacerbado, de interesses sexuais extravasantes, sem controle. Então o pensamento ele vai construindo uma atmosfera que atrai espíritos que estão naquele mesmo, vamos falar assim, ambiente de vibração. Então atrai a eles que estão vibrando nessa energia, por isso que vira um ambiente nefasto. E a gente, passando a ter esse tipo de conhecimento, nós vamos então começar a se cuidar e a evitar, inclusive, esse tipo de convite. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que ele escreve todos os dias com esses característicos majestosos, que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu. Por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra. Também aqui Leon Denis nos mostra a existência de Deus está em tudo, está na natureza, quando ele coloca aqui, está nos oceanos, nas montanhas, nos astros, no reino animal, está no reino vegetal, está na humanidade, nos espíritos encarnados. Então Deus está presente e latente em tudo que pulsa vida. Tudo pulsa vida, tudo é progresso, tudo, como está no próprio livro La Evolução em Dois Mundos, em todos os reinos. Até uma pedra que a gente pode considerar que está inerte, ali está uma vida latente. Ali está a energia pulsante. Em tudo há a presença de Deus. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, à poesia dos climas, às raças, à florescência de diversos povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Não está falando que é um contrassenso, tá? Porque ao mesmo tempo nos fala que a essência de Deus, o conhecimento de Deus está lá no nativo. Mas ele ainda tem, vamos falar, um conhecimento sobre o que é Deus muito pequeno ainda, como um infantil, como um ser infantil ainda aprendendo. Então o que nos está trazendo aqui o Camille Flammarion, tá, no livro Deus na Natureza, é mostrando que à medida que se depura o espírito, esses espíritos que vêm do mundo dos espíritos, dos planos superiores, encarnam para trazer novos conhecimentos. Por isso que a história de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos. Então, à medida que vai se avançando esse conhecimento, e vai se externando de várias formas. É o processo evolutivo. Tudo que nós temos na face da Terra, por mais que o materialista possa achar que não, tá? São construções, são obras que são aprendidas aonde? No mundo espiritual. As habitações, as casas. Alguns há que, inclusive, deram gargalhadas ou riram quando leram o livro O Nosso Lar. Quando viram ali construções de edifícios, bairros com as residências, as casas. A Terra, o que está construído sobre a superfície da Terra,
é um rascunho muito grosseiro do que tem no mundo espiritual. Todas as construções que nós vemos aqui, parques, praça, isso já existia no mundo espiritual muito antes. O que vem sendo construído aqui é o que nós aprendemos lá e vamos trazendo aqui, né, para fazer o quê? Com que a Terra, né, o nosso estágio encarnatório, ele se assemelha cada vez mais, esse é o objetivo, com o mundo espiritual. Pode-se dizer que desconhecer, desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga, seria ao mesmo tempo desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores, que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés a nossa própria felicidade, tudo que pode fazer nossa elevação, nossa glória e nossa ventura. A ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo que nos fala aos nossos olhos os esplendores do universo. A inteligência suprema revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito potente, que se venera sobre tantas denominações. Mostrando, né, que as questões, né, do universo, né, que Deus, né, vários povos, né, muitas vezes dão várias denominações, né, sobre Deus, né, dando, né, nominando. Mas Deus é único, né? Deus é o único Deus, né, para todo o universo. Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da criação. É omitir o evidente, o real, é alimentar o nosso orgulho. É permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos. É, em suma, negar a realidade, que está ao alcance de todos, pois tudo no universo, o visível e o invisível, principalmente a nossa consciência, né, sempre nos remete a um ser superior. Nos esclarecem também os espíritos superiores, né, na primeira questão, então, do Livro dos Espíritos, né? Então, a proposta, né, era falar sobre essa primeira questão: o que é Deus? O que é Deus? Por que não foi escrito também, né, o que é Deus? Porque o que, né, ele se remete a uma coisa circunscrita. Quando se coloca nas questões o que é, então seria uma denominação e a gente criaria limites. Agora, quando se coloca a questão, né, por isso que Kardec coloca, né, que é Deus, não o que é. E os espíritos respondem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, afirmando a existência de uma causa primeira no universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus, né, para a humanidade, né, oposto, né, à ideia de um Deus antropomórfico, né, parcial e vingador, né, como era colocado, né, pelos próprios, né, credos religiosos, pelas religiões, né, de cada povo. Então, às vezes falava que o Deus, né, era o Deus somente deles. Né? Os outros povos não. Né? Deus iria se vingar daqueles que não fossem, né, das nações deles. Né? O poder estava todo concentrado, como se Deus separasse, né, por raça, né, por região, né, geográfica, né, essas questões. Tá? Então coloca, né, como um Deus, né, para a humanidade. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus. Definir Deus, né, é limitar. Em face deste grande problema, a fraqueza humana aparece, né? Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço
não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Então, querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Então, daí a questão da própria forma como é colocado, né, a pergunta. No livro A Gênese, inclusive, né, explica lá, né, para Deus, né, não existe passado e nem existe futuro, só o presente. Porque ele tem a amplitude e a visão de tudo, né, o que já foi e o que poderá vir, né, para nós ainda como espíritos, né, aprendizes, né, como espíritos infantis. Ele já sabe, né, de todo o nosso futuro. Mas como assim? Deus, né, sabe do nosso futuro. Vamos colocar nós como exemplo. Se a gente quando vê o comportamento de um jovem, nós podemos, né, até, né, entender e compreender qual futuro aquele jovem vai ter. Se é um jovem concentrado, disciplinado, né, estudioso, respeitador, né, com relação à hierarquia, aos mais velhos, sempre, né, atencioso, procura dar atenção aos bons conselhos, a gente já sabe qual o futuro que ele vai ter, né, daqui de 5 anos, 10 anos, o que será dele. Se por outro lado, se esse jovem é o inverso disso, indisciplinado, não gosta de estudar, não gosta de respeitar as hierarquias, desrespeita os pais, não dá atenção a nenhum dos conselhos, nós já sabemos o que se espera daquele futuro, né, daquele jovem. Se nós já somos capazes, né, de compreender, né, e saber esse futuro, imagina Deus então, que é o ser supremo, né, criador, né, de todo o universo. Então, quando é colocado isso no livro A Gênese, né, que para Deus não existe, né, nem passado, né, e nem futuro. Deus é o presente. Então, sintetizando, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, dizemos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo que existe. É a comunhão universal onde cada ser vai sorver a existência, a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. E aqui a gente fecha, então, essa primeira parte, né, das questões, e depois, semana que vem, nós vamos fazer o estudo, né, um breve estudo, falando das provas da existência de Deus. Tudo dentro dos livros, né, da codificação e os livros auxiliares à codificação. Então, quais são essas provas da existência de Deus?